Bem-vindos a mais um vídeo do Brasil Terra de Santos. Começando o ano de 2021, desejo a todos um Feliz Natal, não é que tenhamos um ano muito melhor do que o ano passado, porque foi difícil para todos nós, mas aqui estamos, através da história dos santos, dando um novo reinício, um novo recomeço às nossas vidas, não é? Hoje, então, vamos falar do venerável, não é? Irmão Roberto Giovanni, e esse título ele ganhou há pouco tempo, então também é uma alegria nossa poder falar sobre ele nesse momento, porque também é um momento importante no processo, não é, que está avançando aí a passos largos para chegar à beatificação e, quem sabe, um dia a canonização. Quem vai nos ajudar hoje a contar um pouco mais da vida do irmão Roberto Giovanni é o Renato. Renato, boa tarde, bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Se apresente um pouco para quem está assistindo, não é? Porque eu já começo colocando as pessoas nessa saia justa de se apresentar. É difícil de falar sobre a gente, mas se apresente, por favor, Renato. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Bom, eu tenho 65 anos, eu nasci aqui em Casabranca, né? Depois eu fui para Campinas, lá, e aqui no ano de 1980, por esporte, assim, eu comecei a trabalhar na rádio local. Então, daí eu enveredei pelo ramo das comunicações. Trabalhei em rádio e televisão em Campinas, de 1984 até 88. Em outubro de 88, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Rede Manchete até o seu final, trabalhei depois até janeiro de 2020 em Alphaville, na Rede TV. Depois eu fui para Curitiba, e fiquei em Curitiba até final de 2009. Pelo falecimento do meu pai, voltei para Casabranca em 2010, comecinho de 2010. Fiquei em 2010, vamos dizer assim, parado, né? E de 2011 até 2016 eu trabalhei na prefeitura municipal aqui. 2 anos no arquivo público e 4 anos, 2013 a 2016, como diretor municipal de cultura. Atualmente eu me aposentei, já há 3 anos eu estou aposentado e embora a minha formação específica seja mais para radialista e jornalismo, eu gosto muito de história, eu gosto muito de pesquisar as histórias da cidade, das famílias, e foi assim que eu, voltando para cá em 2010, que eu acabei tomando parte do show, que hoje se chama Inquérito Diocesano, do servo de Deus Roberto Giovanni. Muito bem. Bom, só para esclarecer para vocês, aí está escrito Luiz Tadeu, mas é Luiz Renato. Então eu vou Meu chamar. nome é Luiz Renato é o nome composto, Tadeu é o sobrenome da minha mãe e Lima é o sobrenome do meu pai. Então, meu nome completo é Luiz Renato Tadeu Lima, mais conhecido como Renato. Exato. Como ele prefere ser chamado de Renato, então vou chamar Isso. ele de Renato, não confunda. Antes até da gente começar a entrevista, Renato, fala pra gente, por favor, aonde fica a Casa Branca. Põe Casa Branca no mapa, porque eu, sinceramente, me considero até bom de geografia, mas não conhecia a cidade de Casa Branca. Então, aonde fica a cidade de Casa Branca? Porque a gente vai falar bastante, então, para as pessoas terem uma noção aonde fica essa cidade. Casabranca fica na região de Campinas, mais ou menos a uns 120 quilômetros de Campinas e 120 de Ribeirão Preto. Ela fica na micro-região de São João da Boa Vista, que corresponde também à Diocese de São João da Boa Vista. Nós estamos também aqui a uns 80 quilômetros de Poços de Caldas, então, região de Campinas, mas aqui bem próximo já de Tambaú, do Beato Donizete, né, que é uma cidade vizinha daqui, e
e do sul de Minas, Poços de Caldas, Guaxupé, nessa região do estado de São Paulo. Exato. Inclusive, a cidade de Casabranca tem é roteiro do Caminho da Fé, não é? Sim, Na sim. verdade, hoje em dia existem vários caminhos da fé, que são aquelas estradas, aquelas peregrinações feitas para ir para Aparecida. Mas Isso. Casablanca também está numa delas, então, para a gente situar as pessoas aí, porque é um nome que eu não E lembro de ter ouvido. Casabranca, sim. Desculpa. Casabranca teve origem em 1814. É, existia Campinas, Mogi Guaçu e Franca. Aí as pessoas que moravam naquela região pediram, através do bispo de São Paulo, Adão João VI, que criasse duas freguesias. Então, em 1814, Dom João VI criou duas freguesias: Nossa Senhora das Dores de Casabranca e Senhor Bom Jesus de Batatais, né? Porque considerava-se que de Campinas a Casabranca, de Casabranca a Batatais e de Batatais a Franca, a distância naquele tempo, que era o chamado Caminho de Goiás, o caminho dos bandeirantes. Então, Dom João VI atendendo. Casabranca, ela teve assim essa criação atípica, vamos dizer, porque naquela época as cidades começavam de uma capela, né? E Casabranca e Batatais já começaram com um decreto do Dom João VI, já de freguesia, que era o segundo passo, porque era capela, freguesia, vila e depois comarca ou cidade. Exato. Então, esclarecidos, e situados na história, aqui estamos nós para falar do irmão Roberto Giovanni, que a gente está falando de um irmão, não estamos falando de um padre, e a gente vai Não, entender por quê, não é? Mas começando, Renato, o irmão Roberto Giovanni nasce em 1903, não é? Em 16 ou 18 de março, há um pouco essa dúvida, não é? Talvez a data do dia 18, você pode até confirmar, seja mais, digamos assim, mais aceita, não é? Como data do nascimento dele, mas enfim, em que ambiente nasce, em que contexto nasce Roberto Giovanni? 18 de março é o registro civil. 16 de março é a data nos documentos da congregação e a data que ele sempre comemorou o aniversário, mas para a finalidade do processo, vale a data do registro civil. O Roberto nasceu em Rio Claro, né, de uma família, o senhor Pascoal Giovanni, a dona Severina Padula, que vieram em 1885 da cidade, vamos chamar assim, de Civitanova del Sannio, na província de Isernia, na Itália. Embora as pessoas que vieram da Itália naquela época para Rio Claro diziam que vinham da região de Campobasso, né? Assim, também a título de curiosidade, são famílias tradicionais. O seu Pascoal era alfaiate e foi correspondente consular lá em Rio Claro, na época. E a dona Severina Padula, como dizia o irmão Roberto, era simplesmente uma santa. Ele se referia à mãe desse jeito. Como uma curiosidade, foi ela que disse, não fui eu, a avó materna da Rita Lee é da família Padula. Me parece que a avó da Rita Lee seria prima da dona Severina. Mas, enfim, o irmão Roberto nasceu lá em Rio Claro, em 1903. Ele é o quinto filho de 13, né? Numa situação que Rio Claro tinha assim uma imigração, não só Rio Claro, mas aqui Casabranca, essa região cafeira, uma imigração italiana muito forte. Então foi dentro nesse contexto, nessa família de imigrantes italianos, o seu Pascoal e a dona Severina, os dois são da mesma cidade. Eles se casaram com em 1893, o seu Pascoal tinha 22 e ela 16 anos. E foi nesse contexto que o irmão Roberto nasceu, foi batizado alguns dias depois e, vamos dizer assim, iniciou a sua vida lá em Rio Claro. Sim.
Bom, a história descreve a infância dele como uma infância muito simples, não é? Não, entre aspas, não é? Vamos dizer assim, não tinha Sim, nada sim. de especial, não é? Era uma vida comum de uma família de trabalhadores, não é? De uma família onde os pais trabalhavam, sustentavam os filhos, eram italianos, não é? Então davam uma formação cristã também aos filhos. E uma característica que já nascia ali no irmão Roberto era a oração, não é? Ele era uma criança que já, digamos assim, inclinada à oração, não é? Como esse princípio, não é, de oração o ajudou depois na vida. Então, qual era a relação dele com a oração ainda nesse início da vida, não é? Porque a gente sabe que as crianças rezam por influência dos pais, não é? Por Sim, aquilo que sim, sim. vem, mas ele já tinha uma predisposição maior à oração, a conversar com Deus, não? Sim, ele existe um relato em áudio cassete, né? Um trabalho acadêmico de uma pessoa aqui de Casabranca, lá pelos idos de 1970, em que o irmão Roberto conta a sua vida. Então, ele fala que havia a reza do terço, a família, ele cresceu ouvindo o dia todo a máquina de costura e a tesoura do pai, e a mãe cuidando da comida, de matar um porco, de preparar o torresmo, a banha. Mas, como você bem frisou, realmente acho que até os 10 anos de idade, assim, a época que ele terminou o grupo escolar, como se chamava na época, ou que seria a quarta série do ensino hoje, né? Era realmente uma espiritualidade muito simples. Eu acho assim que a partir do que a gente pode chamar de adolescência, porque a partir dos 12 anos de idade é que a espiritualidade do irmão ou do jovem Roberto Giovanni aflorou na época. Né? Sim. E também aproveitando esse período da escola que você comentou, aí também ele passa a enxergar, talvez ainda muito incipiente, ainda mais começa a enxergar a caridade, não é? Através dos vicentinos e da congregação mariana, não é? Então, como foi Isso. esse contato, não é? Como foi esse enxergar de Roberto Giovanni a caridade? Ele, 1910, ele terminou o grupo escolar. 1900 1900 desculpa, 1910 ele entrou no grupo escolar com 7 anos de idade. 1915 ele terminou o grupo escolar. E aí ele, naquele tempo não existia o que se chama hoje de primeiro grau, de segundo grau. A pessoa terminava os 4 anos de educação, ou ele ia para uma escola normal ser professor, ou ele ia fazer um ginásio particular, né, para seguir ou ele fazia uma escola de comércio. Então, o irmão Roberto, em 1915, ele tinha 13 anos de idade. Ele passou a trabalhar numa fábrica de vinagre, como ajudante numa fábrica de vinagre. E, ao mesmo tempo, ele começou a cursar a escola de contabilidade, comércio e datilografia do professor José Minervino, em Rio Claro. E ali ele aprendeu contabilidade e datilografia. E o pai dele, o seu Pascoal, era o presidente da Conferência Vicentina de Rio Claro. Então, o irmão Roberto passou, já com 13 anos de idade, a ensinar datilografia e alguns princípios de contabilidade a pessoas que não tinham a oportunidade. E nesse mesmo período, ele também frequentou, porque era tradição das famílias lá em Rio Claro, a escola italiana. Ele era fluente no falar e no escrever o italiano. Então, foi aí, a partir dos 13 anos, que ele, na Sociedade São Vicente de Paulo, e também ensinando datilografia, ele datilografava muito bem, a gente viu no processo
várias cartas, ele escrevia muito, mas ele datilografava muita coisa. E ele tinha, assim, dessa idade, as irmãs dele mais novas do que ele contam que ele, na época de carnaval, às vezes a dona Severina acordava de madrugada e via a luz do quarto acesa e ele estava ajoelhado no chão, apoiado na cama, rezando, né? Não... E também, se ele saía na rua, Rio Claro tem uma parte de Rio Claro tem uma topografia meio acentuada. Se tinha algum senhor empurrando uma carrocinha de lixo ou alguma coisa, ele sempre ajudava. E tinha também, segundo o relato dos irmãos e das irmãs, desde essa idade, vamos dizer, de adolescente, essa caridade, esse desprendimento de doar a própria roupa, de doar um alimento de casa. É bom a gente fazer um parêntese aqui para situar que naquela época, aos 12, 13 anos, era normal, né? Porque às vezes alguém que pode analisar o que eu estou dizendo à luz da realidade de hoje pode falar, mas então o irmão exercia o trabalho infantil, e não é isso, né? Não se trata disso. Se trata que ele realmente tinha acho que, por exemplo, tendo como exemplo o pai, as irmãs e os irmãos mais velhos, ele foi assim, foi o primeiro passo para depois, então, quando ele começou a fazer com os amigos, ele, por essa escola de comércio, ele foi trabalhar também na firma de guarda-livros do senhor Venâncio Chaves. Guarda-livros seria o que hoje a gente entende, que hoje é um escritório de contabilidade. Então, ele era ali contador mercantil. E já ele ajudava os amigos, as pessoas menos favorecidas, ajudava em casa, mas ajudava também as pessoas mais pobres com parte desse salário que ele ganhava já como contador mercantil. Sim. Além de tudo isso, também eu acho que é bom frisar que ele também era uma criança, um jovem, absolutamente enculturado naquela vida que ele tinha. Então, gostava também muito de brincar, era uma pessoa muito alegre, não é? Para que também a gente não ache que ele era um robô, não é? Entre aspas, Não, só vivia de uma forma muito fechada, que não se relacionava com ninguém. Não, muito pelo contrário. Ele sempre foi visto, sempre foi tido como uma pessoa muito afável, não é? Que a sim, todos... jogava bola, ia ao cinema mudo naquele tempo. Também ele conta num depoimento que ele fez a uma pessoa quando ele estava próximo dos 90 anos, que ele gostava muito nas férias, ir à casa dos padrinhos que moravam em Itirapina, né? Itirapina, acho que é uns 60, 70 quilômetros de Rio Claro, mas ele gostava muito porque viajava de trem de Rio Claro para ir passar as férias na casa dos padrinhos. Sim. Bom, avançando um pouco mais na vida dele, em 1927 ele entra para o seminário, não é? E aqui também fazendo um parênteses, entendendo o seminário não só como a gente entende hoje, não é? Como uma casa de formação de sacerdotes, mas o seminário naquela época ainda tinha uma visão mais ampla, não é? Não era só por conta de chegar ao sacerdócio, mas também por conta dos estudos, não é? Que os jovens, que os meninos entravam no seminário. Como foi esse período na vida dele? Porque já é uma virada também importante, não é? Também tem o ponto que não foi fácil para a família, não é? No sentido, justamente por ele ser esse menino tão alegre, esse menino tão presente na vida de todos, também não foi tão simples para a família quando ele teve de entrar para o seminário, né? Como foi esse momento da vida dele? Então, houve uma motivação. De 1919 a 26, o irmão Roberto trabalhou como amanuense, que hoje seria, vamos dizer assim, um escrevente no cartório, no primeiro tabelionato de Rio Claro. E lá ele tinha um amigo, Isaac Lopes, esse amigo era noivo.
e o amigo terminou o noivado para ir ser padre. Em dezembro de 1925, o irmão morreu, o amigo morreu. O Isaac Lopes morreu de tuberculose. O Roberto Giovanni havia ajudado muito financeiramente o Isaac nesse período de doença. Então, o próprio Roberto conta isso. Ele se sentiu tocado por Deus a entrar no seminário para substituir o amigo. Ele achou um desprendimento muito grande do amigo terminar o noivado, deixar todo um emprego promissor para ingressar no seminário. Então, a motivação inicial dele, né, a maneira como Deus usou para despertar a vocação dele, foi entrar na congregação dos estigmatinos, dos padres estigmatinos, como era o nome da congregação naquele tempo, para substituir o amigo que queria ser padre. É bom lembrar que o irmão Roberto entrou no seminário, os colegas de turma dele tinham 13, 14, 15 anos. O irmão Roberto já tinha 24 anos de idade. 24, 25 anos de idade é a idade que alguém já está se ordenando padre. Então, o Roberto seria alguém que a gente chama hoje de vocação adulta. Mas, retomando o que você me perguntou, no seminário de 27 até 30, ele fez o ginásio. Então, é o que você disse, ele fez várias matérias, história, geografia, filosofia, latim, grego, matemática, que eram estudos preparatórios que você fazia antes de ingressar no noviciado e antes de ir para a filosofia e para a teologia. Sim. Ele, claro, né, a família sentiu, porque de uma certa maneira ele era um arrimo de família, né? Eles tinham uma cooperação muito grande entre eles, mas ele mesmo disse que o seu Pascoal, o pai, o acompanhou no início da noite do dia 21 de junho de 1927, de São Luís Gonzaga, e o entregou na porta na época chamada Escola Apostólica Santa Cruz, que era o seminário dos estigmatinos, do lado da igreja de Santa Cruz, que não era paróquia ainda naquele tempo, aonde ele frequentava a congregação mariana. Sim. No seminário, em 1931, ele emite os votos simples, não é? Obediência, castidade e pobreza. E em 1937, 10 anos depois, os votos perpétuos, não é? Mais ou menos nesse período dos votos perpétuos é que vem essa decisão que, a princípio, as pessoas estranham, não é? Que é a decisão de não ser sacerdote, mas ser um consagrado, ser um irmão, não é? Como é esse período? E já emendo uma outra pergunta. Olhando a vida dele, isso é de fato uma surpresa, porque em algum momento ele pensou no sacerdócio, ou ele sempre teve seguro de que o caminho dele não era ser sacerdote? Não, ele entrou para ser sacerdote. No ano, e ele fez essa opção de não ser sacerdote no noviciado, que foi em 1930. Ele foi interpretado, é interpretado pelos superiores, pelos colegas dele de seminário, como um gesto de humildade, como um gesto de que ele não se achava digno de ser um padre. Mas nesse trabalho acadêmico que eu disse para você, em onde há o áudio ele contando a própria história, ele disse o seguinte: o noviciado ia terminar. Ele tinha problemas desde jovem de pneumonia, de gripes fortes. Naquele tempo, quem tinha problema de pulmão não continuava os estudos no seminário ou na vida religiosa, seja como irmão ou como irmã. Então, ele diz o seguinte, eu vou tentar reproduzir textualmente as palavras dele, eu não lembro. Ele disse assim, que ao invés de, com medo de enfrentar os estudos, porque ele tinha dificuldades em latim e grego, e para fazer filosofia e teologia, ele tinha que ir para Verona, e Verona
é uma região fria da Itália. Ele, ao invés de voltar ao mundo, ele pediu ao superior geral para passar para a segunda classe. Naquele tempo existia uma diferença entre quem ia para o sacerdócio, e naquele tempo era chamado irmão leigo ou irmão coadjutor, de quem passava. Ele fez essa decisão no final do noviciado. Ele enviou uma carta em italiano ao superior geral. Nessa época do noviciado, o superior geral fez uma visita canônica ao Brasil, e ali, já no final, em 1931, ele já fez a primeira profissão, 16 de setembro de 1931, ele já fez a profissão dele de pobreza, obediência e castidade como irmão. É até uma coisa interessante, ele era chamado de Seu Roberto pelos colegas de turma, porque ele tinha mais idade. Eu não sei, ele tinha, até o próprio irmão dele, ele tem o 11º irmão dele, chamado Luciano, que nasceu em 1917, entrou no seminário estigmatino, foi padre muito tempo em Barretos, eu já lembro o nome de uma cidadezinha que tem ali perto de Barretos, onde ele ajudava. Morreu no mesmo... O irmão Roberto morreu em janeiro, o padre Luciano acho que morreu em setembro de 1994. E o padre Luciano brincava que ele foi para o seminário porque ele ia visitar o irmão Roberto e sentia o cheiro da macarronada. Eles eram muito diferentes, tanto no físico como no gênio, né? Mas até o próprio irmão chamava ele de Seu Roberto, porque o padre Luciano, nascendo em 1917, acho que ele acabou entrando no seminário com 12, 13 anos, mais ou menos na mesma época que o irmão Roberto ainda não tinha feito a sua primeira profissão, né? E então, aí, já em 31, quando ele fez a sua primeira profissão, ele já decidiu, ali ele já não foi com os demais companheiros da turma de noviciado dele para Verona. Ele já ficou no Brasil, ficou em Rio Claro como irmão. Sim. E digamos assim, esse ajuste que ele conseguiu fazer na própria vida, por todas essas limitações que tinham, na verdade se torna ainda mais bonito, não é? Porque se a gente olha os estigmatinos, não é? Para também contextualizar quem está nos assistindo, os estigmatinos são uma congregação fundada por São Gaspar Bertone, não é? Há um pouco os moldes dos jesuítas, não é? São Gaspar Bertone se inspira muito nos jesuítas, e os jesuítas são uma congregação que se colocam a serviço do Papa. Já os estigmatinos se colocam a serviço dos bispos diocesanos, não é? Então, ser irmão nos estigmatinos é se colocar a serviço de quem se põe a serviço, porque também os padres estigmatinos se colocam a serviço dos bispos, não é? Primeiramente, e depois os irmãos estigmatinos vão também ajudar os padres, a congregação, os bispos, não é? Em última instância, em todo esse trabalho necessário para fazer naquela diocese, em qualquer diocese que tenha os estigmatinos. Então, ele se colocou à disposição de quem estava à disposição, também revelando um amor muito grande pela própria vocação, pelas coisas de Deus, e isso faz com que a vida dele tome um outro tom. Talvez ele não tenha percebido isso naquele momento da decisão, né? Fosse algo talvez muito mais prático de quero continuar aqui e essa é a única forma de continuar, mas que depois se revela o caminho correto, o caminho de Deus na vida dele, não é? Então, em 1937, vem os votos perpétuos. De 37 a 39, ele passa por algumas cidades, não é? Rio Claro, Castro e Utuiutaba, não é? Castro no Paraná. Na verdade, Castro é 1932,
Tanto que ele, a segunda renovação da profissão, a segunda renovação de votos dele, em 16 de setembro de 32, foi feita em Castro. Ele ficou em Castro, aí Castro fechou, ele voltou para Rio Claro, eles entregaram a paróquia de Castro para a Diocese de Curitiba, na época, ele voltou para Rio Claro, 35 ele foi para Ituiutaba, com mais 2 padres, ele fez parte da primeira comunidade estigmatina de Ituiutaba, na hoje Catedral de São José, em Ituiutaba, os primeiros livros tombos, os primeiros livros de batizados, de casamento, de 1935, estão com a letra do irmão Roberto, porque ele escrevia muito bem, e os 2 padres eram italianos, o irmão Roberto era brasileiro. Então, o irmão Roberto, ele é considerado um dos fundadores. Hoje, os estigmatinos também não estão mais em Ituiutaba, mas ele é considerado assim como um fundador um dos fundadores da Casa Estigmatina de Ituiutaba. Exato. Aí depois, aí ele volta 36, 37 para Rio Claro. O Rio Claro ele era porteiro, ele era sacristão, ele ajudava na catequese, esses serviços é que ele fazia. Sim, até que finalmente ele chega em Casa Branca em 1939. Bom, antes de falar de Casa Branca e Roberto Giovanni, eu aviso que a gente não vai conseguir falar exatamente de tudo, porque foram 52 anos. Sim, foi muito tempo. A Casa Branca, então seria impossível falar tudo que ele fez. Mas vamos por partes. Como foi essa chegada? Porque também no contexto do irmão Roberto Giovanni, ele viveu praticamente a vida inteira em Rio Claro, que é uma cidade um pouquinho maior, e vem para uma cidade que é menor, não é? Casa Branca, em comparação a Rio Claro, é uma cidade menor. Como é essa chegada? Como são esses primeiros anos? Como ele foi se adaptando a essa realidade de Casa Branca? Tá. Eu vou abrir um pequeno parênteses para situar. Mais ou menos nessa época, 39, uma irmã apóstola do Sagrado Coração de Jesus italiana chegou em São Paulo e foi enviada para a Santa Casa de Ribeirão Preto. Tá? Naquele tempo, ela pegou o trem em São Paulo, dormiu aqui em Casa Branca, porque esperava algumas irmãs que vinham de Poços de Caldas para ir para Ribeirão Preto, e daí elas foram no dia seguinte e morou em Ribeirão Preto. Já com uma certa idade, essa irmã voltou para cá e trabalhou muitos anos aqui. Ela dizia que quando ela chegou em Ribeirão Preto, ela dizia para outra irmã que veio com ela da Itália, que cidade feia, que hospital pequeno, por que nós não ficamos lá em Casa Branca, que tem um hospital tão grande, uma cidade tão bonita? Então, é assim, hoje em dia, Casa Branca tem 30 mil habitantes. Eu, claro, eu não confesso para você que eu não sei de cabeça. Mas, vamos dizer assim, em 39, Casa Branca talvez ela tivesse mais do que os 30 mil habitantes que ela tem hoje. Rio Claro tem um pouquinho mais de 200 mil, se eu não estou errado. O irmão veio trabalhar. Naquele tempo existia só uma paróquia na cidade. Ele veio trabalhar na paróquia de Nossa Senhora das Dores. Era pároco o padre Luiz Maria Fernandes. O padre Luiz Maria Fernandes, como estudante de teologia, era quem acompanhava o irmão Roberto na congregação mariana da Santa Cruz. Então, ele veio, era o padre Luiz, mas eram 2 padres, e ele veio completar a comunidade. Não existia casa paroquial, eles moravam no sótão, nos fundos da igreja matriz. D. Hélio Pascoal, o primeiro bispo estigmatino, já falecido, que foi bispo de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, ele dizia que para as crianças e para os adolescentes foi um choque muito grande, porque antes estava o irmão Pedro Bianconi, que era um rio-clarense também. O irmão Pedro era baixinho, gordinho, muito bonachão, jogava bola com as crianças, e chegou o irmão Roberto, que era mais magro, mais assim,
um, um, um jeito mais compenetrado, de mais ascese, acho que seria um termo mais apropriado, e no primeiro momento isso causou um certo estranhamento às crianças da cruzada, aos jovens da congregação mariana, mas foi aí que o irmão Roberto foi exercendo esse trabalho de sacristão, de cuidar dos afazeres dessa casa improvisada que eles moravam na própria igreja matriz, e assim ele foi cativando as crianças, os adolescentes do catecismo, da cruzada e dos marianos e das filhas de Maria na época. Sim. Renato, você falou no começo do vídeo, quando se apresentou, que tem 65 anos, certo? Sim. Então, você nasceu em 1955. Bom, 39 chega o irmão Roberto Giovanni, não é? Agora vamos fazer um cruzamento de vidas, não é? Você nasceu em Casa Branca, como foi a sua vida para cruzar com a do irmão Roberto Giovanni, porque você foi uma pessoa que o conheceu, não é? Que foi amiga dele. Então, como foi esse cruzamento de vidas? Tá. Só completando rapidamente, 42, comecinho de 42, o irmão Roberto fica em Caconde, que é uma cidade aqui da diocese também. Caconde é encostada, acho que faz até divisa com Poços de Caldas. Voltando de Caconde, a congregação tinha construído, do lado do santuário de Nossa Senhora do Desterro, que na época ainda era uma capelinha pequena, um seminário especificamente para a formação de irmãos. Então, quando essa casa foi aberta, o irmão Roberto voltou para Casa Branca, não para a matriz, não para a sede da paróquia, mas sim para o santuário de Nossa Senhora do Desterro, para a escola de formação de irmãos. Ele foi encarregado pelos superiores da formação dos candidatos a irmão numa região que era fora da cidade, né? E foi ali, era um grande complexo, tinha tipografia, rádio, criação de abelhas, de gado, de um monte. E ali os estigmatinos construíram, compraram uma tipografia e tiveram durante muito tempo uma revista chamada Ecos Estigmatinos. O irmão Roberto era um dos redatores, escrevia nessa revista. Isso aí eu estou passando para a década de 50. Quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, o irmão Roberto ficou 2 anos fora de Casa Branca. Ele voltou, ele foi para Campinas ser o secretário particular do provincial, do padre provincial. A sede dos estigmatinos era na igreja de São Benedito, lá em Campinas, no centro de Campinas, e ele ficou 2 anos. Voltando, em 1963, né? Quando ele voltou para cá em 63, eu já tinha meus 8 anos de idade, e eu ia com o meu avô e minha avó todo domingo de manhã na missa, lá no Santuário do Desterro. Eu fui batizado no Santuário do Desterro no dia 26 de fevereiro de 1956. A minha família tinha uma ligação, meu avô paterno, meu pai, meus tios tinham uma ligação assim muito grande com os estigmatinos, com os padres, porque os padres naquela época davam aula de religião. Meu avô era professor na escola normal, mas alguns padres também davam aula de latim. E então, a partir daí, e também porque meu pai, os irmãos do meu pai, já quando eu tinha 8 anos de idade, se referiam ao irmão Roberto como uma pessoa dotada assim de uma fé muito grande, enfim, já não seria exagero dizer que já se referiam ao irmão Roberto mesmo com uma certa fama de santidade, sabe? Mas assim, para chegar, tem um detalhe: em 59 eles mudam a estação ferroviária do centro da cidade para atrás do santuário de Nossa Senhora do Desterro. Então, ali a cidade, as famílias mais carentes começaram a mudar para lá. E ali o irmão começou
onde ele foi, o que marcou mais a vida dele no santuário, que foi esse trabalho de assistência que ele fazia às famílias mais necessitadas. Mas depois, minha época de 15, 16 anos, comunidade de jovens, todo mês de agosto tem uma festa de Nossa Senhora do Desterro, aqui em Casabranca, e o irmão Roberto foi um grande... Quando ele saía para fazer cobrança dos ecos estigmatinos, aqui na região de Ribeirão Preto e também na região da Arquidiocese de Pouso Alegre, Ouro Fino, aquelas cidades por ali, ele divulgou muito essa devoção a Nossa Senhora do Desterro. Então, vinha muita gente. Então, o pároco da matriz sempre pedia que a gente da comunidade de jovens fosse ajudar o irmão Roberto no atendimento aos romeiros, geralmente na sexta, sábado e domingo, no último domingo do mês, que é o encerramento da festa, porque as pessoas vinham a Casa Branca por causa da procissão de Nossa Senhora do Desterro, mas elas consideravam que a visita estivesse completa se também tivessem uma conversa, uma orientação, uma bênção do irmão Roberto. Sim. Inclusive, até a fama dele foi crescendo tanta que até o bispo vinha para vê-lo, para falar com ele, não é? Foi o seguinte, houve um padre aqui, uma época, que ele é uma pessoa santa também. Ele era corretíssimo. Para ele não existia 1 milímetro à esquerda, 1 milímetro à direita. E ele ficou reitor do santuário. E ele disse para o irmão, o senhor não pode dar bênção porque o senhor não é padre. O irmão obedeceu. Na reunião do clero, esse assunto foi colocado. Dom Tomás Vaqueiro, que é servo de Deus, processo de beatificação vai ser, o inquérito diocesano do processo de beatificação vai ser aberto agora dia 22 de janeiro em São João da Boa Vista, disse assim, deixa que eu resolvo. E Dom Tomás apareceu um dia aqui, Dom Tomás era uma pessoa muito simples. Chegou no santuário, o padre foi fazer as honras da casa. Ao que devo a sua visita? Ele falou assim, eu estou com alguns problemas, eu vim me aconselhar e pedir uma bênção para o irmão Roberto. Quer dizer, ali Dom Tomás teve essa sabedoria de como resolver esse problema. Sim, sim. Dom Tomás teve muita sabedoria também. Porque você falou uma coisa lá no começo, eu me lembrei disso. Quando o irmão Roberto, em 1980, houve um movimento para que o irmão Roberto ficasse padre. E o provincial queriam que ordenasse. Aí Dom Tomás veio aqui quando o irmão fez... acho que quando o irmão fez 80 anos, o padre Dom Tomás veio aqui e falou assim, olha, irmãozinho, não fica padre. Ele falou, um dia estavam fazendo... acordaram lá no céu, São Pedro fazendo uma limpeza, trocando a cortina, as lâmpadas queimadas, lavando o chão, e disseram assim, mas por que tudo isso? São Pedro falou assim, porque hoje vai entrar um bispo no céu. A coisa mais difícil é um bispo entrar no céu. É difícil. Um padre é meio complicado. Aí ele falou, mas o irmãozinho simples, o irmãozinho escondido, que fica lá no santuário, cuidando da sacristia, cuidando dos seus pobrezinhos. E ele disse assim, quando eu morrer, e vai ser bem depois do irmão Roberto, que ele é mais velho do que eu, mas ele acabou morrendo antes do irmão Roberto, ele disse que quando ele chegasse no céu, ele ia procurar o irmão Roberto, mas ele não iria olhar para frente, ele ia olhar para o alto, porque o irmão Roberto estaria num céu mais elevado do que ele, que era o céu dos humildes, dos pobres e dos simples. Isso aí o irmão Roberto considerou, porque o irmão Roberto tinha ele obedecia cegamente à decisão dos superiores, então ele estava num enigma, se ele obedeceria. E Dom Tomás, naquela época, foi profético, porque o irmão Roberto, naquele tempo, São Gaspar foi beatificado em 1975. O irmão Roberto tinha 72 anos. Então, quando o irmão Roberto, ele disse assim ao provincial, não precisa fazer não é só o fundador que tem que ser santo. O irmãozinho pobre, o irmãozinho humilde, tem que ter outros santos na congregação. Quer dizer, quando que a gente imaginava que 45 anos depois da beatificação de São Gaspar,
30 anos depois da canonização, o irmão Roberto seria venerável. Eu conheci São Gaspar através do irmão Roberto como venerável. O irmão Roberto tinha um veludo com alguma relíquia de São Gaspar que ele guardava no bolso da camisa, e quando alguém pedia uma bênção para ele, ele tirava essa relíquia de São Gaspar para fazer uma oração, né? Então, é, às vezes, quando alguém me pede alguma relíquia, eu olho e eu sempre penso assim, nossa, irmão, quem diria, né? E, assim, por curiosidade, esse ano, foram dois veneráveis estigmatinos. O padre Emílio Recchia, que é um estigmatino italiano que auxiliou muito o Papa Pio XII em esconder e auxiliar os judeus na Segunda Guerra, e agora o padre Emílio Recchia foi no início do ano, e agora o irmão Roberto houve um atraso pela pandemia. E não sei, por providência, não por coincidência, ao dia que foi anunciado o título de venerável do irmão Roberto, foi o dia que se comemorava os 150 anos do nascimento do pai dele, do seu Pascoal Giovanni. Puxa vida. Antes de falar dessa relação do irmão Roberto com São Gaspar, porque também é algo que a gente pode explorar um pouco, que lição você acha que para o povo de Casa Branca o irmão Roberto Giovanni deixou, né? Porque além de toda a caridade que ele fazia, além de todo o trabalho que ele fazia, o que você acha que marcou mais profundamente as pessoas? Talvez até falando da sua vida também. Quando você pensa no irmão Roberto Giovanni, o que te marca mais na vida deste homem? Marcam duas coisas. Primeiro, o homem ou o anjo do bom conselho. Era um homem que tinha uma paciência de Jó para atender um dependente químico, um alcoólatra, um casal que estava com algum problema, e também um irmão dos pobres. O irmão Roberto, a exemplo de Santa Teresa de Calcutá e Santa Dulce dos pobres, o irmão Roberto tinha uma caridade desorganizada, entre aspas, tá? O irmão Roberto nunca aceitou, nunca concordou com que houvesse dia e hora estabelecido para ele distribuir alimentos. Não, ele tinha um quartinho onde ele tinha remédios, ali ele fazia curativo, ali ele distribuía alimentos. Se ele não tivesse, tem um documento muito bonito, um papelzinho simples, ele escreveu assim, ao dono da farmácia: entregue ao portador desse os remédios necessários. Então, logo a divina providência vem em meu auxílio, eu saldarei a dívida. É óbvio que o dono da farmácia não cobrava do irmão Roberto, sabe? Mas, assim, essa disponibilidade, são poucos santos que têm isso. Santa Teresa tinha isso. Santa Dulce eu andei lendo um livro sobre Santa Dulce dos pobres. E assim, o que me mais marca no irmão Roberto, ele não gostava de aparecer. Quando a pessoa ia lá, ele pedia que a pessoa levasse uma sacola, alguma coisa, senão ele pedia que a pessoa colocasse por baixo da roupa, porque ele não queria ver que a pessoa estava saindo da sala dele com remédios. Uma coisa que eu acho que é uma coisa assim que me cala fundo no coração. Chegou uma vez um padre para ser o superior da comunidade do Desterro. Ele tinha seus 5, 6 anos de padre. E disseram a ele: olha, o irmão Roberto já tem uma certa idade e toda noite ele sai no escuro e pode acontecer alguma coisa. Ele vai na cozinha. Aí esse padre, depois ele deixou o ministério, ele falou para o outro: vamos ver hoje à noite. Então eles ficaram escondidos perto de umas árvores que tinham assim na entrada do santuário, e viram o irmão Roberto saindo
eu não comentei aqui, nem você, mas o irmão Roberto, somente no final da vida, por obediência, ele deixou de usar batina, ele usava batina direto, né? Não, ele sempre, o irmão Roberto saiu de batina com uma maleta de primeiros socorros e um potinho de alguma coisa, e eles seguiram. À esquerda, saindo do santuário, havia uma comunidade muito pobre, de um cortiço, vamos dizer assim. E eles foram seguindo o irmão Roberto e ele entrou num casebre. Quando eles chegaram, havia uma velhinha comendo a marmita. O irmão Roberto tinha deixado de jantar aquele dia e pegou a comida que era reservada a ele, colocou numa vasilha e levou para essa velhinha. E ele estava ajoelhado, fazendo curativo numa ferida da perna da velhinha. E diz que o odor da ferida chegava até a porta do casebre. Aí o padre mais jovem, que tinha sido superior, disse para o outro: precisa falar mais alguma coisa? Aí, a partir daquele dia, foi orientado assim um candidato a irmão que sempre ficasse com o carro para levar o irmão Roberto. Mas uma vez conversando com ele, eu descobri por que ele gostava de andar a pé. E outras pessoas me testemunharam. Porque ele andando a pé, ele via o que as pessoas precisavam. Sabe, ele entrava numa casa, ele pedia de repente um copo d'água na outra. O irmão Roberto nunca negou, ele nunca perguntou assim: você é católico, você é casado? É, uma senhora já falecida, 8 ou 6 vezes o irmão Roberto mobiliou a casa dela. 8 vezes o marido alcoólatra chegou bêbado e quebrou tudo. Ela disse que ele nunca falou assim: olha, se o seu marido não parar, eu não vou dar mais nada para a senhora. Uma única vez ele pegou o marido dela pelo braço e falou assim: se o senhor quiser, se o senhor tiver vontade, eu posso acompanhá-lo aos alcoólatras anônimos qualquer dia desses. A reunião é tal dia e tal hora. Sabe? Então é isso que é essa disponibilidade. E o irmão Roberto ele se gastou o máximo que ele pôde. E ele era franzino, ele era doente, esses problemas de pneumonia, de pulmão, o atrapalharam até o final da vida. Mas da onde ele tirava a força disso? Ele tirava a força da oração. Ele tirava a força da oração porque acho que o padre Lino José Correr, também já falecido, um estigmatino que está enterrado lá em Ituiutaba, ele dizia assim que o maior milagre foi o irmão Roberto ter conseguido chegar aos 90 anos com aquela complexão franzina, com aquelas doenças, e usando aquela batina pesada, com colarinho, tudo, batina preta. Tem algumas fotos dele com uma batina cinza, mas ele não gostava, ele ganhou, mas ele dizia que era alegre. E tinha uma de tergal brilhante que ele dizia que era muito rica, ele só usava assim nas grandes ocasiões. Na maioria das vezes ele usava. Os irmãos que iam deixando de usar batina, os padres que mudavam e deixavam a batina porque não usava, a senhora da rouparia é que cortava, na maioria das vezes não alargava, né? Até diminuir a cintura para ele poder usar as batinas. Ele se gastou na escuta na caridade e tendo como combustível a oração. Isso é inegável. Em relação um pouco às devoções que ele tinha, não é? E aí a gente pode falar um pouco mais dessa relação com São Gaspar Bertone, que, como você disse, ele teve a alegria de ver a beatificação e a canonização do fundador da congregação a qual ele fazia parte. Também São Geraldo Magela, não é? Muito importante. Isso, sim. Na vida dele. Em relação às devoções, não é? E claro, ele estava no santuário, né, dedicado a Nossa Senhora do Desterro. Em relação a devoções, a amizade dele com os santos, como ele vivia isso, como ele falava, não é?
seja do fundador da congregação, de São Geraldo Magela, de Nossa Senhora do Desterro. Ele tinha, tem vários artigos dele nos Ecos Estigmatidos exaltando São Geraldo Magela como um exemplo de vida para os irmãos leigos, né? E ele existia no santuário uma imagem muito bonita de São Gaspar, de São Geraldo Magela, que ficava no claustro, também São Luís Gonzaga, por ele ter entrado no seminário, né, no dia de São Luís Gonzaga, embora as imagens não fossem dele, mas assim, da devoção pessoal dele, que foi encontrado no quarto dele e que hoje estão no memorial, é uma pequenina imagem de São Geraldo Magela, aquela imagem do Cristo abraçando São Francisco de Assis, né? E uma relíquia de São Gaspar Bertone, que ele havia ganho, cada membro da congregação, na época da beatificação, ganhou num veludo, com uma medalha prateada, uma relíquia do fundador. Mas ele se referia como nosso venerável pai fundador, né, naquele tempo. E assim, existiram dois padres aqui no Brasil, o padre César Bianco e o padre Gino Righetti, o padre César na Moca, o padre Gino no Rio de Janeiro. Eles eram praticamente os vice-postuladores de São Gaspar aqui. Mas o irmão Roberto colaborava muito no processo, com possíveis graças, conseguindo ajuda financeira com benfeitores do santuário, tanto que o irmão Roberto foi convidado para ir na beatificação, mas ele, por humildade e para que outra pessoa fosse, ele renunciou, ele alegou motivos de saúde. Ele tinha 72 anos na época da beatificação, mas ele não, de maneira nenhuma, ele foi. E assim, quando São Gaspar foi beatificado, ele divulgava, nessa época eu fazia faculdade em Campinas, ele divulgava de tal maneira que o padre que cuidava assim das relíquias, das estampas de São Gaspar, brincava, falava assim, olha, tá aqui as relíquias, mas fala para o irmão Roberto para dar para o doente só no café da manhã, não precisa no almoço e na janta, porque ele tinha assim, ele foi, o irmão Roberto foi o maior propagador da devoção a Nossa Senhora do Desterro, a São Gaspar Bertone. Eu vou abrir aspas aqui para usar uma frase que não é minha, é de Dom José Geraldo Oliveira do Vale, que é o bispo emérito de Guaxupé. Dom Geraldo tem hoje 91 anos, mora na Casa Estigma, no Instituto Missionário São Gaspar Bertone, lá em Ribeirão Preto. Ele falou assim, que me desculpem os demais estigmatinos que passaram aqui por Casa Branca, mas não existiu maior evangelizador nessa cidade do que o irmão Roberto. Fecha aspas. Sim, uma vida de fato muito bonita, muito dedicada e, como você diz, de alguém que se gastou completamente, não é? Se gastou até o final da vida em 1994. Em 93, na verdade, ele vai para Campinas, não é? Já tá... Só abrir mais um parênteses aqui. Isso tem vários testemunhos, tem gente viva ainda que já ouviu isso. A pessoa ia a Tambaú. Tá? O padre do Beato Donizete, na época o padre Donizete, ele lia consciência das pessoas como São Pio de Pietreutina. Isso tem vários exemplos. Mas se a pessoa da onde você é, se dissesse ao padre Donizete, eu sou de Casa Branca, ele dizia assim, o que vocês vêm fazer aqui? Se o irmão Roberto tem muito mais poder diante de Deus do que eu. Ele falava, porque assim, eu digo que é muito bonito porque cada um pode ser santo do seu jeito, cada um pode ser santo com o seu gênio, né? O padre Donizete era assim, meu pai dizia que ele era assim do meu tamanho, eu tenho 1,85 m, teria uma voz mais potente do que a minha, né? E
ele não gostava. Várias pessoas de Casabranca que foram lá, mas é claro, se você dissesse isso ao irmão Roberto, ele falava: não, o senhor padre Donizete é brincalhão, está fazendo uma anedota, uma coisa assim. Ele não aceitava. A gente ia tomar a bênção dele, ele puxava a mão, sabe? A gente conhecido, se um pobre, se uma pessoa humilde fosse tomar a bênção dele, ele não puxava a mão, porque poderia parecer uma ofensa, né? Mas a gente que era amigo, se a gente ia tomar a bênção, não, ele abraçar. Eu tenho 85, acho que o irmão devia ter uns 55. Ele era bem pequenininho, né? Mas ele não queria de jeito nenhum. O, tudo foi feito muito no escondimento, sabe? Sim. Isso ele aprendeu com São Gaspar. Ele foi assim, acho que o que tentou ser mais perfeito imitador de São Gaspar. Sim, né? E assim como na primeira entrevista que a gente fez lá sobre o servo de Deus, Dom Luciano, não é? Eu disse ao Padre Francesco que o Dom Luciano foi talvez o maior, digamos assim, conhecedor de Santo Inácio de Loyola. Agora também acredito que posso dizer que o irmão Roberto Giovanni foi o maior conhecedor em termos de amizade, de espírito com São Gaspar Bertone, não é? Alguém que constantemente buscava aquilo que o seu fundador dizia, a espiritualidade que o fundador trouxe, não é? Então, sempre se manteve muito dentro da espiritualidade daquela congregação, mesmo que muitas vezes, por muitos motivos, fosse até, entre aspas, mais conhecido do que a congregação em si, né? Porque as pessoas iam procurá-lo por ser quem ele era, não é? Em 93, ele vai a Campinas, não é? Já bem debilitado, e em 94, no início de 94, falece, não é? Como foi esse período? Acredito até que você se lembre, se recorde desse momento da sua vida, não é? Como foi acompanhar esses últimos momentos do irmão? Então, nessa época, como eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu vim em agosto, eu vim no final de agosto, na festa do Desterro, e já vi o irmão Roberto assim sentado numa cadeira, vendo a procissão passar, de calça, de camisa. Isso para mim, eu nunca tinha visto, sabe? Eu conversei com ele, aparentemente ele me conheceu, falou: ó, caríssimo, ele sempre usava muito esse termo, né? Mas assim, a congregação ia fechar, ia entregar a paróquia para o bispo, e não queriam que o irmão Roberto visse isso. Então ele foi para a casa dos idosos, dos doentes lá em Campinas, e lá, né, ele teve, logo no começo de janeiro, também uma broncopneumonia, e por estar muito debilitado, pelos vídeos que fizeram na saída, dá para se perceber assim, ele tinha noção que ele estava indo embora, sabe? Ele podia, às vezes, dizer fingir que ele não estava sabendo muito, mas a moça que era a cuidadora dele que falou assim: vamos dormir que amanhã o senhor vai passear. E ele falou assim: não, eu não vou passear, eu vou para a chácara do vovô. Aí ela falou: o que é chácara do vovô? Ele falou assim: é uma casa onde ficam os idosos e os doentes. Diz que escorria a lágrima do olho dele. Quer dizer, ele, mesmo ali no fim da vida, né, vamos dizer assim, foi no dia do meu aniversário, 30 de novembro, que ele foi embora daqui. Mesmo no fim da vida, ele exerceu obediência até. Acho que, assim, ele se vendo lá em Campinas, ele vendo que ele estava naquela casa,
ele deve ter dito assim: bom, agora o senhor pode me levar, o senhor pode me chamar, porque eu já cumpri a minha missão. É, assim, sei lá, isso é uma suposição minha. Eu, eu já não posso mais ajudar os pobres, eu já não posso mais trabalhar, eu estou dependente dos outros, então eu já cumpri minha missão. Sim. Renato, eu te pergunto, assim como pergunto a todos os entrevistados, não é? Em vista da vida do irmão Roberto Giovanni, como que a gente pode crescer em santidade, buscar a santidade, querer a santidade? A exemplo dele, como a santidade na nossa vida pode tornar-se possível e presente? Eu acho assim, não é. Você disse que os estigmatinos são na espiritualidade, o que o irmão Roberto sempre teve um equilíbrio muito grande entre o ora et labora de São Bento, sabe? Ele soube dosar a oração com a ação. Lá no início, quando nós falamos da infância, o irmão Roberto nunca foi, mesmo com seus quase 90 anos de idade, ele nunca foi alienado dos problemas da cidade, dos problemas do Estado, dos problemas do Brasil. Basta você ver as cartas que ele escrevia para as pessoas. Quando eu estava em São Paulo, em 1976, ele me escrevia cartas e ele se preocupava. Morreram alguns jovens aqui naquele ano, ele se preocupava muito que a igreja precisava oferecer algum tipo de diversão sadia aos jovens. Ele não era uma pessoa alienada. Agora, o Dom Francisco Bach, que é o bispo de Joinville, ele disse assim, que quem se interessa por um santo, ou quem ama um santo, ou quem se apaixona por um santo, deve se tornar o próprio. É difícil. Ele disse isso lá naquele contexto do processo do padre Aloysio Boing, que é um deoniano lá de Joinville, né? Eu acho o seguinte: se a gente conseguisse ser 10% do que o irmão Roberto era, sabe? Mas assim, a gente orar, a gente ter confiança em Deus, mas a gente, quando sai na rua, procurar, como dizia o Padre Lino, fazer igual ao irmão Roberto, que esquadrinhava cada canto, cada buraco aqui da cidade, onde a pobreza, onde a miséria e a doença se escondiam, sabe? Eu acho que é um caminho muito bonito de santidade. O irmão Roberto, na votação do ano passado, em 2019, ele teve as virtudes heróicas dele foram aprovadas por 9 cardeais, unanimidade. Foram a fé, a esperança e a caridade, né, que são as virtudes teologais. Depois, as cardeais, a temperança, a justiça, a prudência, a fortaleza. Depois, ele, como religioso, a pobreza, a obediência e a castidade. E também duas que são dos estigmatinos, a humildade e o abandono. Ele foi aprovado por unanimidade. O cardeal relator disse que foi um dos casos mais interessantes que passou pela causa dos santos nesses últimos anos, que por isso ele falou para a congregação, mas eu acho que nós, casabranquenses, e também os estigmatinos, e a família em Rio Claro, e quem o conheceu, nós temos a obrigação de tornar o irmão Roberto, ou o venerável Roberto Giovanni conhecido, porque ele é um exemplo luminoso para a igreja. Mas eu acho que nós estamos vivendo num tempo bem difícil, onde os invisíveis estão aí,
ou os vulneráveis, ou qualquer outros termos, sabe? O que o Papa Francisco fala de igreja em saída, o irmão Roberto já fazia isso. Dom Antônio Vilar, nosso bispo, disse uma coisa muito bonita. O maior milagre foi a aprovação dessas 11 virtudes que eu falei para você. Isso é o maior milagre. Existe a necessidade do milagre para beatificação e para canonização. Mas o maior milagre é que ele viveu de maneira heróica essas virtudes. Exato. E tudo isso, como você falou, como se referiam, não é? Tudo isso vindo de um irmãozinho, não é uma pessoa tão simples. Tudo isso vindo também de um caipira, como a gente pode falar, não é? Hoje caipira virou uma palavra meio negativa, né? Que ninguém quer ser chamado de caipira, é uma ofensa, mas também para dar esse sentido de que se a cidade é grande ou se a cidade é pequena, se é uma capital, se é um interior, o importante é que a gente continue a amar, o importante é que a gente continue a enxergar as dificuldades da vida de cada um e se colocar à disposição, não é? Com humildade, com paciência, levando esperança para a vida de cada um, assim como fez o venerável irmão Roberto Giovanni. Renato, eu agradeço a sua Eu que agradeço. Vindo de um comunicador, não é? Porque você é um comunicador histórico, não é? Eu agradeço ainda mais, não é? Espero que esse vídeo seja também muito importante às pessoas de Casa Branca, não é? Especialmente porque essa devoção tem de ser levada à frente. Esse é o povo, não é? Escolhido para levar o nome desse santo à frente. Então, acredito que seja... espero que esse vídeo seja também muito importante para a cidade, para que continue sempre animada e esperançosa de ver o irmão Roberto Giovanni sempre mais conhecido em nosso país, em nosso estado, não é? Então, agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço. Palavras finais, vai. Pode falar o que você quiser aí. Muito eu obrigado. Acho o seguinte, eu vou me apropriar de umas palavras que o padre Eduardo, o pároco reitor do santuário, sempre diz. Não basta vir aqui só rezar diante das relíquias, do túmulo do irmão Roberto, das relíquias que pediu o irmão Roberto. A gente precisa tentar viver da melhor maneira que o irmão Roberto. Então, eu sempre falo, eu penso às vezes comigo, se eu conseguisse ser 10% do que o irmão Roberto era, eu já seria uma pessoa muito melhor. Então, eu acho assim, peçam a intercessão do irmão Roberto, porque precisa de milagre para ele ser beatificado, depois de ser beatificado para ser santo. Mas divulguem, tornem o irmão Roberto conhecido. Muita gente que está assistindo esse vídeo viveu, conheceu o irmão Roberto, sabe? E sabe que tudo isso que eu estou falando realmente devem ter vivido até experiências maiores e mais bonitas, mais impactantes do que eu. Exato. E de tanto o irmão Roberto levar a devoção de São Gaspar em frente, os milagres do processo de São Gaspar aconteceram no Brasil, não é? Sim. E certamente isso não foi à toa. Então, agradeço novamente, Renato, agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Então, se inscreve na nossa página para que você possa receber também os próximos vídeos. Se gostou desse vídeo, curte, não é? Eu sei que vocês gostaram, porque eu gostei. Fiquei maravilhado e um dia quero ir à Casa Branca conhecer, seja o Renato, seja toda a história mais Venha que será bem recebido. Obrigado. Então, até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Muito obrigado a todos. E é uma ótima maneira de começar o ano, né? Vendo uma história de alguém tão bonita. Obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau.